Em pronunciamento na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, fez graves críticas a Renan Calheiros, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, e qualificou algumas de suas condutas como criminosas. O parlamentar encetou rebatendo. Randolph Rodrigues, ele sim, fez uma audiência com os representantes da Precisa Medicamentos. Nunca insinuaria que o senhor Randolph Rodrigues estaria tendo alguma vantagem financeira com isso. Ademais, Flávio foi enfático ao explicitar como Renan Calheiros estaria se apropriando da CPI para fins escusos. Renan Calheiros, esse ser que está sentado ao seu lado, ele faz perguntas ao depoente e a gente percebe claramente qual é a intenção dele. Ele pergunta nomes de pessoas que estão, de alguma forma, no meu entorno. Amigos, meu advogado. Qual é o critério que a CPI está adotando para quebrar sigilos bancário e fiscal das pessoas? Sendo interrompido pelo senador petista Humberto Costa, Flávio Bolsonaro prosseguiu e enfrentou Renan Calheiros. Parece que o senador Renan Calheiros que manda na CPI. Ele está quebrando sigilos de todo mundo que transite em torno de mim. Ele está fazendo a famosa fishing expedition. Ele joga uma rede no mar, não sabe o que vai pescar. Dependendo do que vem, ele direciona. Renan Calheiros não pode fazer o que bem entender, o que quiser na CPI. Ele sai quebrando sigilos. Isso é um absurdo, é um crime. Eu vou representar contra ele. Assista. Porque vai ficar caracterizado que foi ele que denunciou, né? Se ele entrega aqui. Já está público, já falou agora. Mas não falei quem são as empresas, quem são os nomes, quem são as pessoas. Mas o ministro Onyx tem esses documentos. Tem certeza. Tem. Mas tem um dossiê? Deve ter. Ele disse que entregou para o ministro Onyx o dossiê. Eu vou citar alguns nomes, deputado Luiz Miranda, e gostaria de saber se Vossa Excelência conhece, teve contatos ou de ouvir dizer. Gustavo Alexandre de Oliveira. Não conheço. Não conhece. Francisco Emerson Maximiano. Não conheço. Frederico o Acef. Não conheço. Willer Tomás. Não me recordo, não conheço. Thaís Amaral Moura. Não me recordo. Não Flávio conheço. Bolsonaro. Conheço o senador. É o senador? Senador. Conheço o senador Flávio Bolsonaro. Eu estou por hora satisfeito, senhor presidente. Tem uma questão de ordem feita pelo senador Flávio Bolsonaro, que o nome dele foi citado. Ele requer, pela ordem, eu queria que colocasse o senador Flávio Bolsonaro, que está remotamente. Com a palavra, o senador Flávio Bolsonaro. Presidente Omar Aziz, obrigado pela oportunidade de poder falar, já que meu nome foi citado várias vezes aí ao longo do dia da CPI. Eu estava em trânsito, não tinha como acompanhar aí presencialmente, só agora recentemente consegui me conectar. Em primeiro lugar, sobre uma matéria muito maldosa feita pela revista Veja hoje, que apesar de já ter feito os esclarecimentos, gravado o vídeo, eu acho importante falar aqui ao vivo para toda a CPI, tentando induzir as pessoas que leem a matéria a erro, como se eu tivesse algum interesse escuso junto na questão da vacina. Eu fiz realmente lá atrás um pedido ao presidente do banco do BNDES para que fizéssemos uma videoconferência com o Maximiano, que não tem nada a ver com vacina, porque eu conheço de pessoas em comum aqui em Brasília, não tem absolutamente nada, nenhum vínculo com ele, porque ele veio com uma ideia muito interessante sobre a ampliação da rede de internet no Norte e Nordeste. Esse, como é o papel do BNDES, ajudar realmente aqueles brasileiros que mais precisam, diferente do que acontecia em governos passados. Ele entendeu, fez a videoconferência comigo, onde foram apresentadas as ideias, nada além disso, numa agenda absolutamente pública, transparente e sem nada a se preocupar com relação ao que estava sendo conversado lá. A agenda absolutamente aberta. Então a revista Veja fez uma matéria maldosa, querendo dar a entender que pelo fato do senhor Maximiano ser dono de uma outra empresa que trata questões de vacina, que é a Precisa Medicamentos, como se eu tivesse algum vínculo com isso. Então, só para desfazer essa maldade que se tenta jogar sobre mim por parte da revista Veja, eu até citei no vídeo o senador Randolph Rodrigues, que ele sim fez uma audiência virtual com os representantes da Precisa Medicamentos no dia 5 de abril, conforme divulgado na própria rede social dele. E eu também falo no vídeo, senador Randolph,
que eu jamais seria irresponsável de jogar qualquer luz sobre o seu caráter, sobre as suas intenções, que do meu ponto de vista acredito sinceramente que foram no intuito de tentar acelerar de alguma forma para que as vacinas chegassem mais rápido até o povo brasileiro. Nunca insinuaria que o senhor Randolfo Rodrigues estaria tendo alguma vantagem financeira com isso. É papel nosso parlamentar, sim, quando chega alguns tipos de demanda, buscar quem tem competência para resolver. Então, só para esclarecer esse primeiro ponto. Em segundo lugar, presidente Omar Aziz, sobre essa questão agora que o relator, o senhor Renan Calheiros, esse ser que está sentado ao seu lado, ele faz umas perguntas ao depoente que a gente percebe claramente com isso qual é a real intenção do senhor Renan Calheiros. Ele perguntou alguns nomes de pessoas que não são, de alguma forma, estão no meu entorno. Algumas são amigas, outras são pessoas próximas, sem muitos vínculos. Como ele citou agora aí, o meu advogado e amigo Frederico Assef, como o meu amigo advogado William Tomás, perguntou se ele conhecia. Isso é artigo 14? Se tinha algum... Eu fui citado, senador, então eu tenho que falar sobre o que eu fui citado. Então, por favor, aguarde o termo da minha fala, por favor. Nomes citados pelo relator, senador Renan Calheiros. Então, presidente, ele pergunta ao depoente, o depoente fala que nunca ouviu falar, e apesar disso, talvez muitos da comissão não saibam, inclusive, talvez até o senhor Humberto Costa, mas eu queria, antes de entrar nesse assunto, perguntar ao senhor, presidente Omar Aziz, qual é o critério que a CPI está adotando para quebrar sigilos fiscais e bancários de qualquer pessoa? O critério nós estabelecemos aqui, após ouvi-los, a gente tem, sabendo que se tem alguma conexão com alguma empresa que esteja em investigação, procurar saber quais são as vantagens indevidas que essas empresas receberam, senador Flávio Bolsonaro. E isso tem sido feito regularmente, ou de servidores, agora mesmo com o depoimento feito pelo deputado e pelo seu irmão, eles dão nomes a pessoas que foi oferecido vantagem no serviço público, e nós temos o dever e o direito de fazer isso. Botou meu áudio? Não. Muito obrigado, presidente, porque eu só queria ouvir isso do senhor. Okay. Porque eu, se fosse membro da CPI, votaria a favor de convocar qualquer pessoa aí que o depoente está falando que tenha tentado negociar alguma coisa, obter alguma vantagem ilícita, porque esse sim é o papel da CPI. Buscar quem, porventura, tem usado o dinheiro público que nós no Congresso aprovamos, que o presidente Bolsonaro fez chegar a todos os estados e municípios. Se houve algum desvio, tem sim que ser investigado. Eu fico muito feliz, eu quero pedir ao depoente que dê os nomes, CPF, de todo mundo que porventura tenha participado disso. Agora, o senhor falou uma palavra-chave, presidente Omar Aziz. Nós ouvimos os depoentes e depois analisamos se é o caso de quebrar o sigilo ou não. Pois bem, o senador Renan Calheiros, acredito eu, sozinho, porque parece que ele é que manda na CPI, quebrou o sigilo fiscal do senhor William Tomás, que nunca foi ouvido aí, acabou de ser dito pelo depoente, senador, e nunca ouviu falar. Senador Flávio Bolsonaro, Vossa Excelência... Frederico Assef, presidente. Não. Tem um requerimento aí que o senhor pode observar. Bom. Ele quebrou sozinho, está quebrando de todo mundo, que ele entenda que transite em torno de mim. Ele está usando a CPI, fazendo uma coisa famosa e abominada, presidente, no meio jurídico. Não tem que ter conhecimento jurídico para entender. A famosa Fishing Expedition. Para quem não sabe o que a figura é de quem joga uma rede no mar e não sabe o que vai pescar. Aí, dependendo do que vem, ele direciona para onde ele quer, conforme ele quer. Senador, nós concedemos a sua questão de ordem e eu agradeço. Presidente, e nós iremos tomar... Presidente, estou falando exatamente das pessoas que ele acabou de citar. Então é importante, porque ele citou meu nome, ele perguntou se ele me conhecia. Então, estou falando do assunto por qual foi citado. Então, assim, é importante, porque passa a imagem para quem está assistindo a CPI de que há algo irregular, de que há uma coisa suspeita no ar. Isso tem que ser rechaçado veementemente. O senador Renan Calheiros não pode fazer o que ele bem entender a CPI, quebrar o sigilo de quem ele quiser. Isso sequer é deliberado pelos membros da comissão. Então, essa questão de ordem é importante do senhor como presidente, porque parece que a comissão tem um dono, que não é o senhor. Não, Vossa Excelência... Vossa Excelência... Todas as quebras deliberadas pela Vossa Excelência é o seguinte, todas as quebras de sigilo passam pela comissão, inclusive tem muitos aliados aqui do governo e eles têm votado a favor
da quebra de sigilo. Eu votaria a favor, presidente, mas como é que quebra o sigilo de uma pessoa que sequer foi ouvida, que não tem nada a ver com o assunto? Não, mas o que nós fizemos, senador, isso não é hora, é questão de ordem de Vossa Excelência, foi porque o senhor foi citado. A sua citação aqui não houve nenhuma por parte do senador Renan Calheiro, não foi ofensiva. Perguntou ao depoente se conhece Vossa Excelência. Ele citou nomes que tiveram o sigilo quebrado pela comissão antes de serem ouvidos, que nunca haviam sido citados na CPI. Isso é um absurdo. Isso é um crime. Eu vou representar... Essas correções serão feitas. Essas correções serão feitas. Ok, senador. Nós iremos tomar os cuidados devidos e eu agradeço a sua... E passo a palavra ao primeiro... Presidente. Senador Marco Rogério. Presidente, questão de ordem, presidente. Senador. Pela Luiz Alcir. Ontem, sobre a presidência... Nós trouxemos os documentos que estão no processo. Mas aqueles que já foram apresentados pelo Bom, tantos que foram apresentados por quem está acusando, quanto aqueles que foram apresentados pelo ministro Onyx Lorenzoni, bem como outros que estavam nos e-mails que nós levantamos também e vamos apresentar hoje para afastar de vez todo tipo de fake news, todo tipo de denuncismo, todo tipo de mentiras, né, que circundam esse processo. Acho que, assim, desde o início eu tenho dito que a CPI cabe apurar os fatos, buscar as evidências para trazer luz, né, àquilo que realmente aconteceu. Mas não dá para você ter na CPI um ambiente onde muitos assodadamente, apressadamente, pré-julgam e criam constrangimento para servidores públicos e que pode representar em prejuízo ao próprio país, porque nós estamos num momento excepcional e vacinas foram compradas de forma célere na tramitação dentro do Ministério da Saúde, em razão do esforço de um conjunto de servidores, porque engana-se quem pensa que um processo de aquisição de vacinas, seja interna ou importação, seja um processo simples. Ele passa por várias etapas, por vários departamentos, divisões, servidores que olham para o processo, tem que colocar lá, né, o seu registro, né, a sua digital. Agora, senador, o senhor tem alguma pista, desconfiança sobre o que seria a origem disso que o senhor está chamando de denuncismo? Alguma mágoa do deputado, por exemplo? Algo que ele queria com relação ao governo e não conseguiu e por isso decidiu contra-atacar? Olha, veja, uma questão é o que o deputado fez, o que o irmão dele, que é servidor de carreira do Ministério da Saúde, fez, e acho que vai responder pelo que fez, porque me parece estar caracterizado ali falta funcional, né? Ele sabia exatamente quais eram os documentos que estavam dentro do processo e os que chegaram no primeiro momento, no segundo momento, num terceiro momento, sabia de tudo, e mesmo assim insiste numa tese, insiste numa linha acusatória e não procura aqueles a quem levou a informação errada para corrigir a falsa acusação. Então há uma falta grave aqui, além de expediente interno, de como colocou no sistema determinadas informações. Portanto, mas isso será apurado no foro apropriado. A CPI não cabe julgar esse aspecto, isso é uma questão funcional. Com relação ao deputado, é quem trouxe, depois de muito tempo, esse assunto à mídia e me parece numa tentativa de proteger o irmão numa outra situação, que era a convocação que teria com relação a ele no âmbito da CPI. E aí passa a fazer uma série de suposições. Ele não fez acusações diretas ao presidente da República ou a outro, mas fez uma série de suposições. O conjunto dos documentos desmontam qualquer acusação, para não se ter dúvidas. Agora, o que nós estamos vendo aqui, repito, desestimula a boa prática administrativa em momentos excepcionais. Tem que antecipar o depoimento, por exemplo, do tenente-coronel Alex Leal? Eu acho... Porque o irmão do deputado disse que ele foi um dos responsáveis pela pressão para que ele acelerasse a coisa. Mas não, vocês estão enganados. Essa pressão não foi lá de dentro, não. Essa pressão é da sociedade, essa pressão é da CPI, de deputados, de senadores, todos fazendo pressão. Mas, gente, nós estamos num momento excepcional, onde há necessidade de aquisição de vacina,
O processo tem que ser célere mesmo, é natural que se cobre celeridade. Agora, celeridade não significa abrir mão das cautelas. E nesse processo, todas as cautelas foram observadas. E veja, quem entende um pouquinho do processo administrativo há de entender que não é um departamento apenas que decide uma questão como essa. Passa por vários departamentos. Então era impossível. Nós estamos diante de um fato que é caracterizado como crime impossível.